E aí, pessoal, se preparem para uma verdadeira viagem no tempo. Hoje, a gente vai conhecer a história de um santo que foi muito mais que um líder da igreja. Ele foi um herói de verdade, que lutou batalhas com cavaleiros e com palavras para defender a nossa fé. Bora embarcar na aventura de São Leão Nono! E para a gente já começar com tudo, se liga nessa pergunta que parece de filme. Um papa, o chefão da igreja, poderia ser também um cavaleiro, um guerreiro de armadura e tudo? Parece que não, né? Mas a história de hoje tá cheia de surpresas. Então, a nossa aventura começa com este cara aqui, o Bruno de Dagsbourg. Ele nasceu numa família super importante, lá na Alsácia, uma região que hoje fica entre a França e a Alemanha. O Bruno tinha tudo para ser um nobre, um lorde com seu castelo, mas o destino tinha um plano muito, mas muito maior para ele. E que jornada, hein? Parece até que ele foi subindo de nível num jogo, saca? Com 18 anos, ele já era cônego. Com 22, diácono. Mas aí que o negócio fica doido. Em 1025, ele recebeu uma ordem e teve que trocar os livros pela espada. E foi comandar um exército de cavaleiros numa batalha. Por causa dessa coragem toda, com 25 anos, ele virou o bispo de Toul. Foi uma ascensão de herói mesmo. Mas é como bispo que o nosso herói encontra o seu primeiro grande vilão. E não era um dragão, não, era uma coisa bem pior. Uma sombra, uma escuridão que estava crescendo por dentro da própria igreja e deixando a fé do povo cada vez mais fraca. E o nome dessa sombra era simonia. Imagina só, era como se os cargos mais importantes da igreja, tipo ser bispo ou padre de um lugar, estivessem à venda. Quem pagasse mais, levava. Isso era péssimo, né? Porque a fé não pode ser comprada. Se os líderes estavam lá só por dinheiro, como é que o povo ia confiar neles? Mas o bispo Bruno não ficou de braços cruzados, não. Com a coragem de um cavaleiro e a fé de um santo, ele partiu para cima e declarou guerra total contra essa corrupção. Ele viajou, ele ensinou, ele lutou com todas as forças para limpar a igreja e trazer a fé verdadeira de volta para o coração do povo. Foi uma batalha pela alma da igreja. Durante 25 anos, o Bruno foi um bispo sensacional. Mas acreditem, a maior aventura da vida dele ainda estava por vir. Um chamado lá de Roma ia testar toda a sua fé e toda a sua coragem. A grande pergunta era: será que ele estava preparado para o desafio final? E a resposta dele para esse chamado mostra direitinho que tipo de herói ele era. Quando o pessoal quis que ele fosse o novo Papa, ele não disse sim na hora. Ele falou isso aí, ó. Ou seja, ele estava mostrando que o poder não vinha de reis ou imperadores, mas de Deus, através da vontade do povo da igreja. Que lição de humildade. E foi assim que, com 47 anos, com a aprovação de todo mundo, nosso herói Bruno se transformou. É a evolução final. Ele recebe um novo nome e a maior missão de sua vida: guiar a igreja inteira como o Papa Leão Nono. E como Papa, o Leão Nono não ficou parado no seu trono, não. Ele botou o pé na estrada. Foi o primeiro Papa a viajar por toda a Europa. Ele foi para a Itália, Alemanha, França, Suíça. Ele queria ver de perto o que estava acontecendo e levar sua mensagem de mudança para todo mundo. Era um Papa em movimento. Só que foi nessas viagens, enquanto ele tentava unir e fortalecer todo mundo, que ele encontrou seu maior desafio. A batalha mais difícil e também a mais triste da vida dele não foi lutada com espadas, mas com palavras, com ideias, com fé. E essa batalha mudaria a história para sempre. A situação era a seguinte: de um lado, em Roma, estava o nosso Papa Leão IX, querendo unir e reformar a igreja inteira. Do outro lado, lá em Constantinopla, estava o patriarca Miguel Cerulário. E ele desconfiava dessas mudanças que Roma queria fazer. A tensão entre esses dois grandes centros da fé começou a crescer e crescer. E o mais inacreditável é que o motivo principal de toda essa briga foi uma única palavra. É sério. Uma palavrinha no meio da oração do credo, que é a principal declaração da nossa fé, acabou virando o estopim de uma briga gigantesca. Olha só, a fórmula original, que todo mundo aceitava, dizia que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho. Por séculos foi assim, estava tudo certo, todo mundo rezava junto, em união. Acontece que, com o tempo, aqui no Ocidente, a gente começou a rezar um pouquinho diferente. A fórmula mudou para: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa palavrinha "e", que em latim é filioque, para o pessoal do Oriente foi um problemão. Para eles, essa mudança foi feita sem combinar com todo mundo e parecia até que mudava o entendimento sobre a Santíssima Trindade. Aí o clima pesou, a discussão ficou cada vez mais quente e a confiança foi se perdendo.
Infelizmente, chegou num ponto muito triste em que os líderes de Roma e de Constantinopla excomungaram um ao outro. Foi como se dissessem: você não faz mais parte da minha igreja. E no ano de 1054, aconteceu o que ninguém queria. A igreja, que era uma só, se partiu em duas. Esse momento super triste ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente. A partir daí, passamos a ter a Igreja Católica, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, no Oriente. O catecismo da igreja explica que um cisma é como uma ferida na unidade. Pensa na igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Uma divisão é como um machucado bem fundo nesse corpo. E como o catecismo diz, isso não acontece sem o pecado das pessoas. Foi um momento de muita dor, uma ferida que, de certa forma, ainda existe hoje. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente tem que lembrar do legado heróico de São Leão IX. Ele combateu a corrupção de frente. Foi o primeiro papa a pegar a estrada para estar perto do povo, fortaleceu a fé e defendeu os valores da igreja. Ele foi, com certeza, um gigante revolucionário. E dá uma olhada nesse pensamento dele. Ele está dizendo uma coisa super importante, que a nossa alma foi criada por Deus, mas que a gente precisa do batismo. É como se a gente nascesse com uma sujeirinha espiritual, o pecado original. E o batismo fosse aquele banho que deixa a gente limpinho para começar a vida nova com Cristo. A grande aventura de São Leão IX aqui na Terra terminou, mas a missão dele continua lá no céu. Que esse grande santo, que foi guerreiro e papa, peça a Deus por todos nós. São Leão IX, rogai por nós. E aí, essa aventura ajudou a entender um pouco mais sobre a nossa fé? Se ajudou, já deixa aquele like. É um gesto simples, mas que ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E se por acaso alguém aí ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora, se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder mais nenhuma história sobre fé, Bíblia, catequese e muito mais. E agora a palavra tá com quem tá aí do outro lado. Já conhecia essa história? O que achou? Se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe a sua pergunta não vira tema de um próximo encontro. Um abração e até a próxima!